Bem, eu não posso dizer que é quinta-feira, porque não é, mas está no ar um novo episódio do Ponto Final, Parágrafo. Ponto final. Parágrafo. Isto demorou a sair este episódio, não é? Pois. Ai tal, quinta-feira é dia de novo episódio, chegou-se à quinta-feira e não havia novo episódio no Spotify, no YouTube, o que seja, não é? Pois. Inclusive, cheguei a receber mensagens a perguntar onde é que está o episódio. Olha, não estava, porque não deu. Sinceridade total, estive em semana de lançamento do meu projeto, da Academia de Copywriting, Escrita Criativa e Storytelling, e como sou uma empresa, por assim dizer, empresa, não consegui chegar a todo lado e pensei, bem, vou cancelar o episódio desta semana ou vou adiá-lo? Vou adiá-lo, obviamente, porque tenho aqui um compromisso contigo de todas as semanas sair um novo episódio. E por isso mesmo escolhi adiar o episódio desta semana para hoje, que é domingo. Não sei se estás a ver isto no domingo ou não. Se estás, espero que estejas. Isto está difícil de sair. Espero que estejas a ter um ótimo domingo. Se estás a ver isto noutro dia qualquer da semana, espero que estejas a ter um ótimo dia ou que vais ter um ótimo dia. Mas acima de tudo, obrigada por estares aí a ouvir no mesmo episódio, apesar de não ter saído na quinta-feira, como eu disse que iria sair sempre, mas total transparência. De qualquer das formas, é só avisar que se por algum motivo o episódio não sair, eu também aviso sempre nas minhas redes sociais, no Instagram, nomeadamente, e coloquei lá um story a avisar para que aquelas pessoas que me perguntavam onde é que estava o episódio soubessem que ele não iria sair, mas não me faria sentido cancelar este episódio e queria trazer na mesma conteúdo e falar na mesma um bocadinho contigo, ter aqui um monólogo, não é? Mas queria na mesma trazer-te aqui este lado, falar um bocadinho contigo. E por isso o episódio, em vez de sair na quinta-feira, está a sair hoje, a um domingo. Então, o que é que eu quero aqui falar sobre hoje, neste episódio? No outro dia estava a pensar aqui num tema que eu acho que é um tema curioso, ou então não, é só para mim, mas pronto. Estava a pensar naquela frase do diz-me com quem andas, dir-te-ei quem és. E neste caso estava a pensar que isto pode ser adaptado a diz-me como escreves que dir-te-ei quem és. Porquê? A escrita tem aqui um impacto enorme na nossa identidade. E quando falo escrita seja onde for. Seja numa mensagem no SMS, seja no WhatsApp, seja numa rede social, seja num post, seja num e-mail, seja num site, onde quer que seja. A escrita reflete aqui o impacto da nossa identidade, reflete a nossa identidade, aliás. Eu não sei se tu já alguma vez paraste para pensar nisto, mas a escrita reflete bastante a nossa identidade. O que é que eu quero dizer com isto? Quando eu falo em escrita, não falo em questões ortográficas, gramaticais, porque isso é uma questão de aprendizagem, isso é uma questão de treinar e de escrever. Eu falo aqui do ritmo que tu escolhes para as tuas frases, da estrutura, da escolha de palavras, das palavras que tu usas. Isso transparece muito a nossa identidade ou não. Ou melhor, ou pode transparecer a identidade errada, a identidade que tu não tens. Então eu estava a pensar nisto e ia pensar que, ok, vou levar para o episódio do ponto final do parágrafo exatamente isto. A forma como a escrita revela quem nós somos, quem é a nossa marca, quem é o nosso negócio, mas acima de tudo quero trazer isto um bocadinho aqui para o lado mais pessoal. Quem é que nós somos na hora de escrever, mesmo que tu não te apercebas disto e que não tenhas consciência disto. O que é que me levou também a refletir sobre isto? Foi o facto de, às vezes, haver malta que a escrever mensagens parece rude, parece arrogante, e depois tu falas com aquela pessoa por telemóvel, por chamada, aliás, por voz, ou com aquela pessoa ao vivo, e aquela pessoa não é nada daquilo. É uma pessoa super acessível, super simpática, e as mensagens dela refletem um tom completamente diferente e uma personalidade completamente diferente. E muitas vezes isto acontece de forma inconsciente e tem impacto nos outros, nas pessoas com quem falamos. Então, como é que tu também podes aqui alterar isto? Então,
Então, que eu ia aqui toda avançada a falar e tive que fazer um corte neste vídeo, porque, mais uma vez, nada é ser Nádia e não verifiquei o espaço que eu tinha no telemóvel para ter a certeza que conseguia gravar este episódio. Então, o que é que aconteceu? O aviso a dizer que estava cheio e tive de desocupar espaço, passar vídeos para o computador, fazer toda aqui uma gestão. Peço imensa desculpa, é Nádia a ser Nádia. Então, como é que tu consegues refletir a tua personalidade, naquilo que escreves? Primeiro que tudo, qual é que é o teu tom de voz? Tu és uma pessoa mais formal, mais aborrecida? Na hora de escrever, tu escreves como falas ou tu adaptas-te e mudas a tua escrita e é uma escrita completamente diferente quando estás a falar? Uma escrita completamente diferente, claro. Mas é um tom completamente diferente quando estás a falar de quando estás a escrever ou é o mesmo? Depois, o que é que a forma como tu escreves diz sobre a tua confiança na forma como comunicas, no conhecimento que tens, naquilo que queres passar? Outra coisa, como é que tu estruturas as tuas frases? Tu tens tendência a fazer frases mais detalhadas ou mais diretas e objetivos? Tu tens tendência a fazer frases mais longas ou mais curtas? Muitas das vezes, frases mais longas podem aqui revelar um sentimento. Pronto, eu estou assim. Um pensamento mais analítico ou medo diz direto ao ponto, ok? Por vezes, as frases mais curtas podem mostrar mais pragmatismo ou impaciência ou pouca vontade de escrever e desenvolver. Olha, não sei. Vamos assumir que isto hoje está tudo trocado e está tudo... Este meu português foi de férias, foi de fim de semana também. Então, há pessoas que escrevem, por exemplo, muitas vezes numa frase... Há pessoas que escrevem muitas vezes numa frase coisas como eu acho que, talvez, não sei bem. Isto não te passa credibilidade nenhuma, não passa segurança, não passa nada. Ou então, tu, por exemplo, estás a dar uma palestra ou um workshop ou o que seja e dizes coisas como o que é que achaste? Achaste bem? Concordas? Não concordas? Parece que estás sempre ali à procura da validação de alguém. E a mesma coisa na escrita. Há determinados termos, determinadas expressões que usamos que pode parecer que estamos à procura da validação de alguém, que não temos segurança naquilo que estamos a dizer. Eu acho que o copy é essencial. Eu não o acho, eu tenho a certeza. Então, tu usar determinadas palavras pode pôr em causa a credibilidade daquilo que tu estás a dizer. Tem muita atenção a isto. Então, o que é que a escrita, na prática, diz sobre ti? Tu tens algum estilo de escrita ou tu escreves como um camaleão? O que é que isto quer dizer? Há pessoas que escrevem sempre da mesma forma, há outras que se adaptam ao contexto onde estão a escrever. Não há aqui um certo, não há aqui um errado, mas o importante, quer tu faças uma coisa, quer tu faças outra, é perceber se estás aqui a escrever de forma autêntica ou se estás a imitar um estilo de alguém sem te aperceberes. Onde é que eu vejo isto muito a acontecer? Por exemplo, no LinkedIn. Há malta que copia o estilo das outras pessoas, provavelmente sem estar a perceber, porque consome tanto o estilo daquela pessoa, daquele conteúdo que vê, que não se apercebe que está a copiar o estilo dessa pessoa. Então, é muito importante tu perceberes se estás a ser autêntico ou se estás aqui a copiar o estilo de alguém. Depois, é muito comum que quem quer ser perfeito tenha tendência a bloquear mais. Quanto mais perfeccionistas somos, quanto mais queremos a perfeição, mais bloqueamos no processo da escrita. O que é que isto aqui significa? Se tu tens medo de errar, provavelmente o teu texto vai refletir isso, vai refletir essa tua insegurança, essa tua falha. Tu vais provavelmente escrever frases inseguras, vais ter falta de ousadia, vais ter um excesso de justificações para aquela tua ideia, para aquilo que tu estás a dizer, para a mensagem que queres passar. E eu sei, às vezes nós escrevemos isto, aparece muito de forma inconsciente, mas basta pensar, por exemplo, quando escreves um e-mail para alguém. Por exemplo, há uma vez tentaste escrever um e-mail a pedir aumento a um chefe, ou pedir uma formação, ou pedir férias. E sentes ali muita necessidade de justificar,
porque tu não tens segurança, não estás a confiar em ti e queres que aquilo resulte mesmo, então tens muito cuidado com as palavras, queres ser perfeito naquilo que estás a escrever e depois provavelmente não vais conseguir esse aumento, essa formação, o que seja, porque parece que tu sentiste tanta necessidade de justificar que alguma coisa está errada. Acontece o mesmo no nosso dia-a-dia, que é, nós cometemos um erro com alguém, ou fizemos uma ação menos positiva com alguém, vamos pedir desculpa e depois temos ali muitas justificações para dar, sabes? A outra pessoa fica sempre com o pé atrás, fica sempre desconfiada, fica sempre insegura, porque esta pessoa está aqui a ter necessidade de me dar tantas justificações, tantas coisinhas, tantos argumentos. O que é que se passa? A mesma coisa na escrita. A escrita pode transmitir muita insegurança e às vezes até mais do que a própria fala. Porque a falar, há pessoas que conseguem ter muito mais credibilidade do que a escrever. A escrever, sentem a necessidade de justificar, que passa ali uma insegurança enorme. Então, que tipo de pessoas é que tu és? Tu fazes isso, não fazes? Alguma vez que reparaste nisto na tua escrita? Repara. Hoje estou aqui a olhar ligeiramente para o ecrã, é verdade, porque há aqui mesmo coisas que eu te quero dizer e que não querem que passem, então coloquei ali alguns pontos para não me esquecer. Se estás a ver isto em vídeo, provavelmente estás-me a ver a desviar o olhar. Hoje sim, estou a olhar ali para tópicos que eu escrevi, que não quero mesmo que passem ao lado. Outra coisa que eu quero que tu tenhas aqui consciência é qual é que é a tua relação com a escrita na vida real. Então, tu és uma pessoa que escreve rápido, és uma pessoa que escreve devagar, gostas de rever o texto ou de enviar logo. Por exemplo, escreves um e-mail, tu envias logo esse e-mail ou vais rever primeiro o e-mail? Tu és uma pessoa que gosta de escrever ou escrever para ti é uma seca ou é muito difícil ou é tipo, fogo, agora tenho que escrever um e-mail e não gosto nada de escrever. Então, é importante que tu olhes para estas coisinhas, que faças a análise e que penses que a forma como tu escreves, o teu processo de escrita, diz muito sobre a forma como tu pensas, como tomas decisões e como comunicas com os outros. Provavelmente, se tu és uma pessoa que escreve rápido, és uma pessoa pragmática. Se tu vais escrever um e-mail a pedir um aumento a um chefe, se tu escreves rápido é porque tu tens muita certeza naquilo que estás a dizer, tens muita clareza dentro da tua cabeça e só precisas de passar essa clareza para o papel. O rever ou não rever, para mim, é fundamental que tu faças sempre revisão do que quer que seja daquilo que escrevas. Porque é muito comum existir lá uma gralha ou um erro. É muito comum carregarmos na tecla errada do teclado e pomos lá um ponto final a mais, por exemplo. Então é muito importante que tu revejas e que revejas a ler em voz alta, ou pelo menos, se estiveres num ambiente em que não seja mesmo possível ler em voz alta, leres aquilo na tua cabeça, mas vês mesmo... Não estás só tipo a ver... estás a ver tipo... Tentares ver de alguma forma para tu perceberes se o teu texto está a fluir, se estás a justificar muito, se estás a engasgar muito, o que seja. É mesmo importante que tu faças essa revisão. E depois, se tu gostas de escrever, obviamente tu vais conseguir muito mais facilmente passar as tuas mensagens. Mas se tu não gostas de escrever, ou se é um sacrifício para ti, tu precisas de escrever ainda mais. Porquê? Porque quanto mais tu treinas, quanto mais tu escreves, mais diferença fará na hora de escreveres alguma coisa. Parece que eu estou aqui de repente a dar uma aula, mas eu queria trazer-te mesmo para aqui este lado da escrita, este lado do facto da escrita refletir muito a nossa personalidade, porque eu leio imensa coisa, por exemplo, no LinkedIn, em que eu penso, e que conheço a pessoa, e eu penso, mas isto não é esta pessoa. Esta pessoa está-se a esforçar tanto para escrever isto, para dar justificações, para validar o conhecimento que tem perante os outros, e esta pessoa não é isto. Olha, eu não sou nada supersticiosa, mas eu começo a achar que o universo está-me a dizer para eu não colocar este episódio no ar. Porque eu apaguei vídeos enormes que eu tinha aqui, bem maiores do que este episódio, e mais uma vez deu-me espaço cheio. Por isso eu peço imensa desculpa por mais uma vez estar a interromper este episódio. Mas pronto, aqui trabalhamos com a realidade, eu podia gravar tudo novo, mas estou-te mesmo a assumir que aconteceu isto e é o que é. Já não me recordo bem em que ponto é que ia, mas a mensagem principal que eu te quero passar aqui é que tu precisas mesmo de transparecer aquilo que és na tua escrita. Não precisas de estar a inventar uma pessoa que não és, não precisas de estar a falar de temas que tu não dominas, a não ser que seja mesmo obrigatório, que seja mesmo super importante, mas evita isso ao máximo e evita ao máximo teres que dar justificações
e escreves imensa coisa para justificar o conhecimento que tens. Tu tens o conhecimento, não precisas disso. Nunca te esqueças que a escrita não é só uma forma de comunicação, também é aqui uma forma de te conheceres melhor. Às vezes, quando dizem, mas eu não sei a minha identidade, eu não sei o meu tom, sabes? Escreve qualquer coisa e provavelmente olharás para isso e irás perceber a tua identidade, o teu tom, quem é que tu realmente és. Por isso, o meu conselho é começares a ver com atenção aquilo tudo que escreves, aquilo tudo, vai ver coisas que já escreveste e vê o que é que aquilo diz sobre ti. Se aquilo tivesse sido escrito por outra pessoa, o que é que achas que aquilo diria sobre essa pessoa? Que sentimento é que tu terias? Como é que seria a personalidade da pessoa para ti? Se tu tivesses recebido aquele e-mail que enviaste para não sei quem, se fosses tu a recebê-lo, como é que tu ias achar que a pessoa é? Qual é que é a personalidade? Estava a ser simpática? Não estava? Então, isso reflete muito sobre nós. Há aqui uma outra coisinha só que eu te gostava de trazer neste episódio, se o espaço do meu telemóvel for meu amigo, que é aqui a questão, outra coisa que eu estava a pensar no outro dia, que é o impacto que determinadas palavras antigas têm na nossa vida. E, consequentemente, têm muito mais peso emocional e se alguém as usa vão-nos tocar de uma forma muito mais profunda do que outras palavras. Então, isto começou... pronto, vou mesmo assumir. Que é aquele gestozinho que se faz com o dedo do meio. Começou aqui por uma discussão entre amigos sobre como é que isso se chama. Então, para mim, é um pirete ou um dedo do meio. Depois, havia quem dizia que era um toma, havia quem dizia que é um boda, havia quem dizia que é um manguito e havia quem dizia que é um fo. Pronto. A minha questão é, diz-me nos comentários o que é que esta palavra significa para ti. E isto é um exemplo de uma expressão que, obviamente, ninguém vai usar isto num texto. Mas imaginem que alguém está a escrever um texto. Se escrever lá um boda, para mim ia-me tocar zero. Eu nem sequer sei o que é um boda. Agora, um toma, depende do contexto, poderia lá chegar ou não, mas mesmo assim seria difícil. Agora, se me dissesse um preto ou um dedo do meio, eu ia logo perceber de forma imediata. Mas provavelmente as outras pessoas que dão as outras denominações a isto não iam achar o mesmo e não se iam identificar. Outros exemplos. Há muitas palavras que nós na infância ouvimos e que nunca nos esquecemos delas. Por exemplo, sei lá, merenda. Muita gente, se calhar, ouviu isto na infância. Ou lancheira. Vais levar a lancheira para a escola. Ou merenda. E há muitas outras que não. Levas a refeição, levas o tupperware, levas o que seja. Há palavras que nos tocam mais do que outras. Então, se tu, ao falares com o teu público-alvo, seja ele quem seja, se tu conseguires perceber quais é que são estas palavras que provavelmente o teu público tem muito mais conexão e se tu usares no teu copy, vais ver que consegues criar uma ligação muito mais forte e muito mais rápida com essas pessoas. Eu sei que isto não é tão linear assim, eu sei que às vezes é difícil de descobrir, mas, por exemplo, se tu estás a falar com pessoas que são tipicamente do campo, tu precisas perceber quais é que são as expressões que essas pessoas mais usam, porque elas normalmente têm uma forma muito própria de falar, têm expressões usam muito provérbios populares, usam muito expressões idiomáticas. Então, é muito importante tu perceberes como elas falam e usares isso no teu copy. Eu gostava muito que tu partilhasses aqui comigo nos comentários, estás a ver isto no YouTube ou no Spotify, quais é que são as palavras que te remetem para a infância e que tu não fazes a mínima ideia se mais alguém ouve ou não. Eu sei, às vezes há palavras que nós achamos que toda a gente conhece e depois percebemos que não quando a dizemos em frente a alguém e essa pessoa não faz a mínima ideia do que é que quer dizer e depois, pelos vistos, não é uma frase assim tão conhecida. Por exemplo, há uns tempos, uma pessoa que eu conheço partilhou nos stories, já não me lembro se eram tangerinas, não sei. Mas, na minha realidade, existe laranjas, tangerinas, clementinas e marroquinas. E todas elas são coisas diferentes. Se eu sei distinguir uma tangerina de uma clementina de uma marroquina, não sei. Mas se formos perguntar, por exemplo, ao meu padrasto, ele sabe distinguir isto perfeitamente e sabe-me explicar como é que se distingue. Mas para muitas pessoas só existem, por exemplo, as tangerinas. Para outras pessoas só existem as clementinas ou as marroquinas. E são expressões que nós aprendemos no nosso dia-a-dia, que vêm do nosso universo e que muitas outras pessoas não sabem ou que nunca as aprenderam. Então,
Se tu conseguires usar essas mesmas expressões com o teu público, vais ver o teu copy, aquilo que escreves, a tua escrita, vai conseguir converter muito a mais. Também há muitas expressões que vêm de família. Agora não me estou a lembrar assim nenhuma de cor, mas eu sei que há muita malta que tem expressões que vêm dos pais ou dos avós. Essas expressões depois também te marcam e remetem muito para a infância, é normal que depois tu uses na tua escrita. E há expressões que nós achamos que vêm só da nossa família, mas que há muitas outras famílias que também usam essas expressões. E se alguma marca conseguir falar connosco usando essas expressões, claro que é uma marca muito específica, num contexto muito específico, vai conseguir criar uma ligação completamente diferente da nossa. Acho que é isto. Acho que para este episódio chega. Não faço a mínima ideia de quanto tempo tem este episódio, porque com cortes e não cortes e espaço cheio, isto tive que parar e reiniciar várias vezes. Por isso não faço a mínima ideia. Se foi um episódio curto, desculpa. Se tornou um episódio longo, desculpa também. Só quero mesmo que tu não te esqueças disto, que a escrita reflete a tua identidade enquanto pessoa e antes de começar a trabalhar qualquer marca ou qualquer negócio, pensa em ti. Pensa quem tu és, na forma como escreves, se consegues ou não passar a tua identidade, a tua mensagem. Pensa nisso. Acho que é um exercício giro de se fazer, de se treinar, de perceber quem é que nós somos. E se percebes que não estás a passar quem tu és na forma como escreves, então tens que rever isso, tens que adaptar. E o truque maior que eu te dou é escreve como falas. Obviamente, se usas muitas asneiras a falar, não vais usar isso na escrita, não é? Mas escreve como falas, escreve da tua forma descontraída. Estás neste momento a ter uma conversa com um amigo, falarias sobre o tema que tu queres escrever no e-mail, então começa a estruturar esse e-mail a pensar que estás a conversar com esse amigo. E depois então faz as adaptações, faz os ajustes, adaptas ao contexto, está bem? Mas pensa muito nisto, no escrever como falas. É isto. Mais uma vez, eu não te vou pedir desculpa porque isso não estou a passar segurança nenhuma, mas tenho que pedir desculpa por todas as vezes que isto parou. Se chegaste até aqui, obrigada por ter chegado até ao fim, obrigada por me teres ouvido. Fica a aguardar as respostas às duas questões que fiz aqui nos comentários, que é o que é que tu chamas ao dedozinho do meio, quando se levanta esse dedozinho, e se há alguma expressão, ou palavra, ou frase, o que seja, que tu saibas que é característico ou da tua família ou de coisas da tua infância e que já te aconteceu dizer a alguém não saber ou não usar ou o que seja. Partilha comigo nos comentários, quer que estejas a ver isto no YouTube ou no Spotify. É isso. Obrigada por ter chegado até aqui. Um beijo e um queijo. Tchau!